Vamos então apresentar ao nosso Deus pedidos de orações. Nosso Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor Jesus. Nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por essa noite, quando podemos estar aqui mais uma vez na Tua presença, ó Pai, para te louvarmos, Jesus, para te agradecermos pelas bênçãos de Ti recebidas no dia de hoje, pelos Teus cuidados para com as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelos irmãos que chegaram aqui nessa noite. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um deles, ó Pai. Querido Jesus, muito obrigada, Pai, por tudo, Senhor, pelas bênçãos de Ti recebida, pelos Teus cuidados, Senhor. Agora estamos apresentando a Ti, ó Pai, nessa noite, Jesus, as nossas vidas, Senhor. Apresentando a Ti, Jesus, as nossas vidas, os pedidos de orações aqui, Senhor, que foram apresentados. A esposa do irmão Jesus, Senhor, apresentamos a Ti, Jesus, Tu conhece a sua vida, Tu sabes, a irmã Eloá, Senhor, o que se passa, a sua saúde, ó Pai, vai nesse momento e alcança, Senhor, estende as Tuas mãos santas e poderosas sobre a sua vida, Senhor. Também Te rogamos pelos pedidos de oração da irmã Evinha, aqui pela Cátia, que não conhecemos, também por aquele Senhor que sofreu um acidente, nós apresentamos a Ti, ó Pai, também a irmã Eva, Senhor, com essas dores da artrose. Jesus, Tu és poderoso, Senhor, para estender as Tuas mãos, Senhor, as Tuas mãos saradoras, como está na Tua palavra, que Tu já levou as nossas dores, Senhor, na cruz do Calvário, e que pelas Tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te pedimos nessa noite também, nós Te clamamos, intercedemos pelas pessoas que estão nos hospitais internadas, por aqueles que estão entubados, Senhor, sem esperança de vida, mas Tu és a vida. Jesus, Tu ainda fazes milagres. Nós intercedemos, Senhor, pela Kelly, aquela jovem mulher que mora lá em Montenegro. Nós estamos clamando por aquela jovem, nossa irmã na fé, que está entubada. Apresentamos o irmão Nirley, também membro de nossa igreja lá de Santana do Livramento, que está também hospitalizado, e a irmã Jussara, quando já orávamos por eles na quinta passada, nós continuamos a apresentá-los nessa noite, Senhor. Também o irmão Rui, na cidade de Novo Hamburgo. Senhor, são tantos, ó Pai, e aqueles que não conhecemos, nós apresentamos também os profissionais da área da saúde, nós apresentamos a Ti, Jesus. Coloca neles sabedoria para tratarem os enfermos que ali estão nas Suas mãos. Eles são a esperança daquele povo, das pessoas que estão ali, Senhor, com esse vírus, ó Pai, sem esperança de vida alguns, mas Tu, Jesus, és aquele que concede sabedoria, ó Pai, entendimento para os médicos, para oferecerem o tratamento certo, adequado, que venha agir no organismo dessas vidas, Senhor, das vítimas desse vírus, ó Pai. Querido Jesus, a Ti apresentamos, meu Deus, essas vidas, no Teu nome santo, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Senhor, que em breve possamos ouvir notícias e bênçãos de resposta do clamor do Teu povo, Senhor. Tu já nos deste muita vitória para o Teu povo. Muitos já foram acometidos, mas vitoriosos. Já estão em seus lares, já estão trabalhando. Nós Te louvamos porque Tu tens ouvido o nosso clamor, Senhor. No nome santo de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar, irmão. Vamos cantar aquele nosso cântico, Evinha, que nós cantamos, Deus é bom para mim? O menininho não veio hoje, mas nós vamos cantar para não ficarmos, né, sem somente na palavra, né? Vamos recordar, então, não temos a música, né? O irmão, nosso irmão músico, eu disse para ele que não precisava, porque que a gente cantava sem a música. Vamos cantar, então? Vamos ficar em pé para nós louvar o Senhor? Vamos fazer o nosso gesto? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente sou, aos céus eu vou, Deus é bom para mim. Novamente. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim,
contente estou, aos céus eu vou. Deus é bom pra mim. A gente se atrapalha no gesto, mas está muito gostoso, né? Esse cântico, que Deus é bom para nós. Então, irmãos, nós vamos recomeçar o nosso segundo seminário hoje. Somos graças ao nosso Deus. E nós vamos dar uma recordada. Eu vou retornar lá na vida de Josué. Irmãos, aqui aonde diz Moisés, Josué e a geração futura, na próxima página, onde nós estamos ali, onde estão a figura das pedras, das 12 pedras. Nós vamos ler só a passagem do povo de Israel sobre o Rio Jordão. A passagem do povo de Israel sobre o Rio Jordão. Alguns versículos que eu vou ler com os irmãos, porque é muito linda essa passagem. E é linda, ela é marcante. Ela marcou a história do povo de Israel. E enquanto existir mundo, essa passagem do povo de Israel pelo Egito ficou gravada para sempre na história da humanidade. Então, nós vamos ler, irmãos, no livro de Josué, capítulo 4, e o versículo 6 e 7. Os irmãos que estão nos escutando em casa podem procurar com as suas Bíblias, livro de Josué, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Todos acharam? Diz assim: e para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que vos significam essas pedras? Versículo 7. Então lhes direis, que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Irmãos, vamos ler ainda. Deixa eu ver o que mais que eu marquei. Vamos dar uma explicadinha aqui. Versículo 21, irmãos. 21, 22 e 23. Ainda nesse capítulo. 21. E falou aos filhos de Israel, dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, o que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O que acontece aqui, irmãos, na passagem do Rio Jordão? O povo de Israel, quando nós conhecemos a história do povo de Israel, eles ficaram 430 anos escravos no Egito. Depois de 430 anos, eles foram libertos. O rei Faraó, o último rei da linhagem dos faraós, não suportou e teve que deixar o povo de Israel, o povo de Deus sair, que foi toda aquela passagem que eu li com os irmãos na quinta passada, sobre a Páscoa, que foi a instituição da Páscoa, a formação da Páscoa foi com a saída do povo de Israel do Egito, naquela noite da morte dos primogênitos. Então, que eu já foi nosso primeiro seminário da quinta passada que foi comentado, que foi explicado, comentado sobre a passagem do povo de Israel após 430 anos de escravidão no Egito. E eles estavam era no ministério do nosso pastor Moisés, que foi do último rei que ficou em Israel por 66 anos. Eu fiz as minhas pesquisas, alguma linha de teólogos citam o nome do rei Ramsés, segundo
que era ele que estava que era ele que era rei nesse período de Moisés, que Moisés estava pastoreando o povo de Israel. E esse período, irmãos, de escravidão do povo de Israel durou 66 anos, esse último rei. E esse último rei, irmãos, ele preparou muito o povo, os egípcios, porque ele era filho de um general. E desde os 10, a história conta que desde os 10 aninhos dele, desse rei Ramsés II, eu não sei a idade do menininho do irmão Diego, o mais moço, que idade ele tem? Na idade do menino, eu quero usar como exemplo. Então, esse rei Ramsés II, o último rei do Egito, ele tinha 10 aninhos quando o pai dele, que era general, começou a preparar aquele menino para ser o rei lá do Egito. E conta a história que ele tornou-se um rei poderoso, que ele investiu muito em guerras, em carros de guerra, em carruagens, em cavalos, enfim, nesses 66 anos que ele reinou, que ele dominou o Egito. Mas o povo de Deus, irmãos, o povo de Israel, não suportava mais a escravidão. Eles trabalhavam em serviços pesados. E aquele povo, e o povo de Israel conta a história que eles adoravam outros, eles eram muito idólatras, eles eram obstinados, como diz a Bíblia, rebeldes. E retornando à história deles, irmãos, que eu vou fazer uma recordadinha agora, conta a história que quando Moisés subiu para o monte, para lá estar orando para formar as tábuas da lei, né? Que Deus só falava com ele, para ele estava escrevendo as tábuas da lei. O povo era tão rebelde, que enquanto Moisés estava lá, eles se indignaram, se revoltaram que Moisés estava demorando para descer do monte. E o que eles fizeram? Pediram para Arão que fizesse um bezerro de ouro para eles. E eles começaram, entre eles, a tirar os brincos e joias que eles tinham trazido, que eles tinham com eles. E eles deram para Arão e pediram para Arão fazer um bezerro de ouro para eles adorarem. Irmãos, e aí eles começaram a adorar aquele bezerro. E a história conta que eles dançavam na frente daquele bezerro. E o que eles... Aí Moisés ouviu o alarido e desceu do monte e perguntou para Josué o que estava acontecendo. E Josué disse, não é nenhum vencedor, nem quem perdeu. Josué responde para Moisés. Até que constataram que eles estavam cantando e dançando, cultuando aquele bezerro de ouro. E sabe o que eles estavam dizendo, irmãos? Diziam para aquele bezerro, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Aquele era o Deus deles. Irmãos, a história conta que Deus se indignou tanto com eles, que Deus disse para Moisés, eu vou consumir com esse povo, eu vou matar esse povo. E Moisés disse para Deus, não, Senhor, não faça isso. Eu prefiro então que tu risques o meu nome no livro da vida, mas não mata a tua geração. Deus, a tua geração da promessa, a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é a geração que vai continuar a geração do mundo. Não faça isso, Deus, então risca o meu nome no livro da vida. E Deus disse para Moisés, então, por amor a ti, eu não riscarei o teu nome no livro da vida. Mas esse é povo rebelde, obstinado, eu vou riscar o nome deles do livro da vida. Amados irmãos, o mundo não mudou, o nosso mundo não mudou, as gerações não mudaram. Quantas gerações se passaram, irmãos? Quantas gerações se passaram das gerações lá de Faraó até as nossas gerações? O povo continua rebelde, o povo continua obstinado, adorando a ídolos. Nós vamos falar mais adiante, vamos continuar falando agora sobre Josué. Agora,
Irmãos, aquele povo, né, aquela geração passou-se, conseguiram atravessar o Rio Jordão. Irmãos, a passagem do Rio Jordão, agora eles ficaram 40 anos no deserto, né? Passaram o Mar Vermelho, chegaram ao deserto, e lá no deserto ficaram 40 anos. Conta a história que lá Deus supriu eles, irmãos. À noite, Deus cobria eles com uma coluna de fogo, não deixava eles sentirem frio, porque a temperatura ia, não recordo bem para contar para os irmãos quanto ia, né? Quantos graus abaixo de zero, lá no deserto. À noite, durante o dia, uma coluna, uma nuvem os guiava no deserto. Quando eles sentiam sede, Moisés orava e a rocha vertia água para eles. O maná descia para alimentá-los. As suas roupas não se gastaram. E nos conta a história que desde o calçado era adequado para eles, nos seus pés. Não se gastaram os seus calçados, nem as suas roupas. Deus disse que não deixaria nem eles adoecerem. Nesses 40 anos, Deus cuidou do seu povo. Agora, irmãos, Deus chama Josué. Moisés morreu. Moisés morreu agora com 120 anos. 120 ou 130, não me recordo bem. Porque eu confundo a idade de Moisés, a morte de Moisés, com a de Josué. Josué foi com 110 anos. Mas, irmãos, agora Moisés. O tempo de Moisés estava se findando. Moisés chama Josué e ordena Josué, né, a assumir o seu lugar, o seu chamado, para conduzir aquele povo, seguir conduzindo aquele povo lá no deserto. Moisés está fazendo tudo quanto Deus lhe ordenara. Tudo como Deus trabalhou na vida de Moisés, Deus está trabalhando na vida de Josué. Josué está sendo obediente a Deus, fiel a Deus. Agora Deus fala com Josué e diz para Josué, para que eles fossem para a beira lá daquele lugar do deserto, para ele preparar o povo para atravessarem o rio Jordão. E lá eles ficaram 3 dias. Josué preparando o povo para a travessia do rio Jordão. E irmãos, eu não consegui pegar bem a quantidade de povos, porque tem pesquisas que dizem que eram 3 milhões de pessoas israelitas. Outros, então, como eu não tenho uma pesquisa exata, eu não vou falar. E outros dizem 600 mil homens de guerra. E fora as mulheres e as crianças. Então, não temos uma pesquisa exata, mas isso não nos interessa, essa estatística. Nos interessa como Deus foi com o seu povo, como Deus deu o livramento para o seu povo. Essa mensagem que nós trazemos para os irmãos nessa noite e para aqueles que estão nos ouvindo. Irmãos amados, agora Josué vai e diz para eles, para o povo, vamos escolher um líder para cada tribo, para atravessarmos o Rio Jordão. E está orientando o povo, passaram 3 dias e 3 noites orientando o povo como seria a passagem, como eles teriam que se comportar nessa passagem do rio, como que eles teriam que chegar até a beira do rio, como seria essa caminhada até o Rio Jordão. Irmãos, o Josué vai e explica para eles, e a caminhada para aquele povo que estavam acampados, naquele acampamento, durante esses 3 dias. Josué falou assim, quando a Arca da Aliança passar, vocês estejam atentos para segui-los. Os sacerdotes e os levitas irão à frente do povo levando a arca. E vocês tomem uma distância da arca de 1 metro a 2 metros. Qual era a importância da arca, irmãos? Porque a arca era tão importante? Porque os sacerdotes eram tão importantes? Porque a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Os sacerdotes simbolizavam Deus. Como aquele povo tinha que estar? Josué foi e disse para aquele povo naquela noite, santificai-vos, preparai-vos, porque precisamos estar preparados para atravessar o Jordão, atravessar o outro lado. Eles estavam, porque do outro lado do Jordão, irmãos, eles estariam
bem pertinho da terra prometida. Qual era a terra prometida, irmãos? Como era o nome da terra prometida? A terra prometida que o povo de Israel esperava, irmãos, há quase 500 anos. Foram 430 anos de escravidão, mais os 40 anos do deserto. Quase 500 anos que esse povo, que essa geração esperou entrar nessa terra prometida. Era a terra que Deus havia prometido, a terra da promessa, a terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. Aí Josué vai e diz para eles: preparai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E o povo preparou-se, irmão. O que era essa preparação? Era a santificação. Era separar-se. Eles precisavam separar-se para santificar as suas vidas para aquela passagem que não seria fácil, aquela passagem do Rio Jordão. Como era esse rio? Eu trago algumas características do rio. Conta que o rio, irmãos, era uma época das cheias, a época da colheita, e que o rio ficava imensamente cheio, perigoso, com muita profundidade. A extensão do rio era de quase 200, alguns dizem 150 metros, quilômetros de distância. Outros pesquisadores dizem que era 200, de 1 a 30 metros de profundidade. E nesse período das cheias, ficava volumoso o rio, muito perigoso, chamado a época das cheias. Então, irmãos, o povo precisava ter fé para essa passagem. Precisavam ter fé para essa passagem. E como Josué orientou o povo? Que os sacerdotes, eles precisavam entrar no rio, tocar os pés na água, que quando eles encostassem os pés no rio, as águas iriam se abrir. Eles precisavam ter fé para isso, irmãos. Os sacerdotes e os levitas precisavam ter fé. E o povo também, e o povo que vinha atrás. E conta a história, irmãos, que quando os sacerdotes tocaram os pés na água, as águas se abriram, o rio se abriu e formou um montão numa altura muito grande, muito volumosa. E essas águas desaguavam lá no Mar Morto. E formou-se uma grande estrada seca dentro do rio. E os sacerdotes e os levitas pararam com a arca para que o povo começasse a passar. O povo começasse a marchar a pé enxuto, diz a Bíblia. E conta a história, irmãos, que e ali ficaram os príncipes escolhidos por Josué, um de cada tribo, para que ficassem parados enquanto o povo passasse, o povo de Israel passasse, fosse marchando, atravessando o rio, e eles pegassem uma pedra lá do rio ali, ficassem com aquela pedra como símbolo, que seria o ritual para as futuras gerações, até hoje, chegando até nós, que são a foto dessas pedras aqui, irmãos, que estão na apostila. É isso que eu estou contando para vocês. Os irmãos estão entendendo? As 12 pedras, foi o que acabamos de ler agora, que quando os filhos de Israel, as gerações futuras perguntassem para seus pais, que ritual é este? O que é esse ritual? Que ritual? O símbolo dessas pedras. O que são essas pedras? Eles iriam contar: nós atravessamos o Rio Jordão a pé enxuto e pegamos cada um de nós, representante das tribos, das 12 tribos de Israel, pegamos as pedras para ficarem como memorial na história da humanidade. E conta-se que até hoje elas foram guardadas e existem ainda como memorial na história da igreja, irmãos, na história da igreja do Senhor. E existirão enquanto existir mundo, essas pedras existem como um memorial. Amados irmãos, que história maravilhosa. Isso aqui não é uma história de carochinha, né? Como no conto de carochinha, isso é uma coisa fictícia. Não, é uma história real que está na palavra de Deus. Amados irmãos, a passagem do povo de Israel que esperou conta que aquela geração, ela morreu no deserto. Eles morreram, aquela geração. Todos morreram. E só entrou na terra prometida a geração jovem, aquela geração que nasceu no deserto. Entrou com Caleb
e Josué. E que Caleb e Josué, essa geração tinha na faixa de 80 anos. Caleb e Josué tinham uma faixa de 80 anos. E lá, irmãos, lá começou a outra etapa da história do povo de Israel. E eu não vou entrar hoje nessa contagem para a igreja, para os irmãos, para aqueles que nos escutam, o que é fundamental, o que é nessa trajetória do povo de Israel, pelo Rio Jordão, é que começa uma nova história do povo, que é que eu vou contar no nosso próximo seminário, se Deus quiser, a constituição da nação de Israel. A espera desse povo, desses quase 500 anos. Irmãos, vamos trazer para nossos dias hoje. Para a nossa história hoje, da nossa sociedade, da nossa família. O nosso seminário fala sobre família. As nossas famílias hoje, como estão? O que é família, irmãos? A nossa família nos diz a história. A sociologia nos diz que a família é a célula mais... Fala aí, Evinha. Da sociedade. Isso quer dizer a célula básica, a célula fundamental da nossa sociedade. De todas as demais instituições que existem na sociedade, a família é a célula básica, fundamental, irmãos. A família foi a primeira instituição criada por Deus. Qual foi a primeira família, irmãos, que Deus criou? Adão e Eva, né? Irmãos, a família, ela é sofrida desde a criação do mundo, nos conta a história. Vamos voltar um pouquinho lá sobre a família desde a criação do mundo. Conta a história, irmãos. Adão e Eva tiveram a família sofrida. A família... Satanás tem ódio da família. Satanás quer destruir as famílias. Lá desde a criação do mundo, Satanás quis destruir as famílias. Não existe maior alvo de Satanás a não ser as famílias. Porque onde ele destrói a família, irmãos, ele destrói todas as demais instituições. E Adão e Eva, a história de Adão e Eva foram as primeiras famílias. E lá, na família de Adão e Eva, começou a guerra. Caim e Abel, seus 2 filhos. Entrou a morte. Caim mata Abel. Entrou a primeira morte no mundo. E depois vem a história de Abraão, irmãos. Depois vem a história de Isaac. E vem, no nosso próximo seminário, vou falar especificamente sobre família. Hoje eu estou dando só essa introdução ainda, porque acho fundamental falarmos sobre o povo de Israel, sobre as gerações de Israel, né, que é o povo de Deus. Depois vamos falar até a chegada de Jesus ao mundo, que nessa pesquisa eu pude constatar, nessa última pesquisa que eu fiz sobre Ramsés II, que nos conta que a vinda de Jesus, que Jesus chegou ao mundo 30 anos depois da saída do povo de Egito. Eu não tinha me detido nisso. Eu preciso conferir mais isso. Eu não gosto de estar falando sem ter essa convicção de ouvir outros teólogos. Mas assim, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a nossa família, sobre a nossa época de hoje, sobre a nossa geração de hoje. Irmãos, as gerações se passaram, milhares de anos se passaram, o nosso mundo hoje, eu fiz uma pesquisa sobre o nosso mundo hoje, a população mundial hoje, nós estamos com 7 bilhões, quase aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Essa pesquisa é até abril deste ano, de 2021. Mundialmente, irmãos, a população do mundo. Irmãos amados, como está o nosso mundo? Como estão as famílias? Se fôssemos nos deter na família brasileira, no meu próximo seminário, nosso terceiro seminário, eu quero trazer mais estatísticas sobre
as famílias brasileiras, deter mais sobre a nossa realidade. Meus irmãos, as famílias estão no mundo inteiro. Além mar, do outro lado do mundo, no mundo inteiro as famílias estão desfaceladas. As famílias de primeiro mundo começou lá no primeiro mundo mais avançado que começou a destruição das famílias. E depois nós aqui chegou até nós. Nós podemos acompanhar, irmãos, que nesses últimos 20 anos nossas famílias vêm sendo extremamente bombardeadas. Bombardeadas pelo quê? Pela destruição dos valores da família. É na família onde nós aprendemos, adquirimos os valores morais, os valores espirituais. É na família que é constituído e formado a personalidade de cada um de nós, de nossas crianças, de nossos filhos. É lá na família. Mas hoje nós não temos mais, irmãos. As nossas crianças não têm mais um referencial família. E com isso, irmãos, a nossa sociedade está no que nós estamos vendo. Ninguém mais se entende. Muito triste. Muita violência. Uma decadência total na nossa sociedade. Tudo por quê, irmãos? Porque a falta, a presença desse Deus vivo, desse Deus de Israel que nós acabamos de falar, não existe mais nessas famílias. A presença de Deus nas famílias está ausente. As nossas crianças, as nossas gerações desses últimos anos, desses últimos séculos, têm riscado Deus das suas vidas. Ou seja, nem sabem quem é Deus. Desde quando eu consigo acompanhar, irmãos? Desde quando nós tínhamos, na minha época, que hoje é o fundamental, o ensino fundamental, na minha época nós tínhamos uma disciplina chamada moral e cívica. Os irmãos mais antigos e que me escutam, da minha geração, acredito que lembre-se, quando aprendíamos tudo sobre valores. E tínhamos um ensino religioso também nas escolas, que falava sobre Deus. Depois, as leis da educação foram abolindo. Caiu essa disciplina moral e cívica do currículo. Ensino religioso, proibido falar em Deus. O professor de ensino religioso tem que trabalhar apenas outros tipos de atividades sociais, artísticas, enfim, sobre artes, cultura, menos falar em Deus. Então, irmãos, o que foi acontecendo? Esses valores foram sendo anulados. E a criança foi criando sem conhecer Deus. E as nossas igrejas também foi entrando uma frieza espiritual nas igrejas muito grande. Outra decadência que levou as famílias, as famílias cristãs, a frieza espiritual nas nossas igrejas, que eu falei muito no nosso seminário passado, como o momento atual das nossas igrejas e dos nossos últimos anos, foram o fechamento das nossas queridas e amadas e saudosas escolas dominicais. Os escritores dos livros que eu tenho lido, que eu leio muito para elaborar seminários para a escola dominical e seminários para a preparação de formação de professores, nos dizem, os escritores escreviam que as escolas dominicais ficariam apenas na saudade, na lembrança, na nossa memória. E nós não queremos dizer que dentro da nossa denominação, Batista Independente, parece que tem ficado na memória, na saudade da nossa amada e querida escola dominical. Temos outras denominações, como os irmãos da Assembleia de Deus, que eles ainda estão conseguindo manter as escolas dominicais abertas nas suas igrejas. E porque eles têm a instituição CPAD, que é muito forte, que mantém as escolas dominicais, eles têm um material riquíssimo, e eles mantêm as suas igrejas abertas, as escolas dominicais muito fortes ainda. Mas as nossas, infelizmente, foram fechando,
e formando, né, criando um novo sistema de cultinho para crianças e atendimento para as crianças na hora do culto, dos cultos à noite, e que isso não substitui jamais uma escola dominical, nem para os irmãos adultos que estão vindo, para os novos convertidos que estão vindo para a igreja, porque a escola dominical já está dizendo escola, é ensino da palavra, onde é ensinado o aprofundamento da palavra para os adultos. E aí, esses novos convertidos vão se tornando membros fraquinhos na fé, com pouco conhecimento, precisariam de um discipulado, então, ou de cultos específicos de oração, com estudo bíblico bem aprofundado, que viesse a substituir a nossa escola dominical. E nós não vimos isso. Vimos muito pouco. Por que dizer que temos como base isso? Não. Então, amados irmãos, isso foi também se infiltrando nas nossas famílias cristãs, esse grande esfriamento. Aí os cultos foram se tornando mais formais, cultos mais sociais. E as nossas crianças, irmãos? E o ensino da palavra para os nossos filhos? A minha pergunta para as famílias nesse momento, as famílias que estão nos escutando neste momento. Como estão vossas famílias, irmãos? Eu estou falando primeiro, estou me dirigindo para os nossos irmãos na fé. E esse período de pandemia, minha preocupação, porque o ensino da palavra de Deus passou a ser transferido para os professores da escola dominical. Muito obrigada, irmã Carol. A irmã Carol está me dando explicação que aqui eles estão conseguindo manter pelo aplicativo e é nesse período da pandemia que depois pretendem retornar. E a nossa congregação ali na Gotuso, também do pastor Márcio, também nós estamos mantendo assim também, irmãos. Mas a nossa preocupação, irmãos, nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que nós lemos no nosso seminário da quinta passada, sobre quando Moisés entregou o recado para o povo de Israel, para que eles ensinassem a palavra de Deus para os filhos e que eles inculcassem a palavra dia e noite, andando pelo caminho, assentados, ao deitar. Assim era a forma que eles deviam ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E eu repito nessa noite e pergunto, como está sendo? Era essa a obrigação naquela época, era esse o mandado de Deus, a ordem de Deus através de Moisés, para que entregasse o recado para aquelas famílias do povo de Israel, para os israelitas, para os hebreus, que eles ensinassem aos seus filhos a palavra de Deus, para que aquelas famílias daquela época, aquelas gerações daquela época, ensinassem para os seus filhos que haveriam de nascer ainda, para os filhos dos seus filhos. É assim que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. E foi assim que aconteceu, irmãos, pela história que acabei de explicar para os irmãos. Aquela geração acabou morrendo lá no deserto, mas eles haviam ensinado para os filhos dos seus filhos. E agora os filhos dos seus filhos, que estavam na faixa dos 80 anos agora, quando atravessaram o Rio Jordão para entrar na terra de Canaã, na terra da promessa, eles não entraram, mas os seus filhos entraram. Então, amados irmãos, esse recado do Senhor é para nós hoje, para que nós, então, a obrigação, o dever de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos era dos pais, e ainda é, irmãos. Mas com o tempo, esse compromisso passou-se. Com o decorrer do tempo, os pais, veio essa mudança das famílias, né? Essa evolução nas famílias, as mães passaram a trabalhar fora, porque as mães não trabalhavam fora, as mães começaram a trabalhar fora, e esse excesso de atividade dos pais, de mães e pais, ficaram sem tempo de ficar em casa com seus filhos, de conviver com seus filhos. As crianças ficam muito
nas casas de passagem, né? E então os pais ficam com pouco convívio com os filhos, chegam em casa de noite, aquele excesso de tarefa da mãe, né? De cuidar da casa, atender os filhos que ficam o dia todo fora. Então essa tarefa passou-se muito para os professores da escola dominical. Mas e agora, irmãos? A crise das escolas dominicais vieram para as igrejas e não temos mais escolas dominicais. Como está sendo esse ensino para as nossas crianças? Como está sendo o ensino da palavra de Deus para essas últimas gerações? Irmãos, eu tenho observado e constatado que nesses últimos 20 anos de grande frieza nas nossas igrejas. Por quê? Porque as igrejas começaram a esfriar. Porque pouca aprendizagem da palavra. As pessoas não têm convicção da sua fé. A gente observa assim que não existe uma conversão genuína, não acontece um novo nascimento na vida dos membros da igreja, da maioria dos membros. Dizer conversão, não são convertidos, superficial. E eles mesmos se iludem pensando que estão salvos. Mas quando vem a luta, logo saem fora. Ou já vão procurar uma outra igreja. O que é esse testemunho, irmãos? O que é esse comportamento? É de vidas não convertidas, de vidas não salvas. A escola dominical que nos dava essa substância, que nos dava essa convicção, que nos dava essa aprendizagem genuína, pura da palavra de Deus, esse aprofundamento da nossa salvação. Nós, a minha geração, a nossa época, irmãos, a gente aprendia e a gente se convertia mesmo para toda a vida o que a gente aprendeu. E o que dizem mais as estatísticas, irmãos, sobre a escola dominical? Que são os alunos da escola dominical, aqueles que se criaram na escola dominical e que aprenderam a palavra, se tornam membros adultos na casa do Senhor, que não dão trabalho, que menos dão trabalho para a igreja. São esses. E era na escola dominical aonde brotavam e surgiam nos corações os maiores chamados para o ministério. Está ouvindo, meu Diego? As estatísticas dizem que eram os alunos da escola dominical. Nos seminários foram feitas pesquisas, nos seminários de futuros pastores. Quase que 90% dos seminaristas tiveram a formação na palavra de Deus nas escolas dominicais. Portanto, irmãos, a conclusão que nós chegamos desse fracasso, dessa frieza espiritual nas igrejas, começou pelo fechamento das escolas dominicais. Irmãos, esses dados que eu estou passando para vocês, eu peguei em livros de pesquisas. Esse esfriamento começou nas escolas dominicais lá na Europa. Já há uns 40, 60 anos atrás. Depois chegou no Brasil. Depois chegou aqui para nós a frieza. Mas, amados irmãos, e que nos escutam, família que nos escuta, eu pergunto a vocês nesse momento, como está sendo o ensino da palavra de Deus para os teus filhos? Talvez tu digas, mas eu trabalho fora, eu corro tanto. Essa mãe diga isso, esse pai diga, não tenho tempo. Bom, as escolas dominicais são fechadas, agora não temos professora para ensinar. Como essa criança está sendo alimentada com a palavra de Deus? Irmãos queridos, e famílias estão me ouvindo, assim como nós nos alimentamos fisicamente todos os dias, e fazemos 3, 4 refeições no dia para manter o nosso físico fortalecido e a nossa imunidade estabilizada, para evitarmos que a nossa imunidade fique fraca, baixa, e as doenças infecciosas entrem em nosso corpo. Assim a nossa vida espiritual com Deus. As nossas crianças e vocês, famílias, precisam estar alimentados com a palavra de Deus todos os dias. Precisamos alimentar a nossa família com a palavra de Deus todos os dias. Precisamos alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus todos os dias. Para que eles cresçam em conhecimento da palavra do Senhor. Para que eles cresçam, para que eles tenham convicção da sua fé. E um dia possam entrar nos céus. Ter certeza da sua salvação.
De quem é esse compromisso, irmãos? De quem é essa responsabilidade? Para quem que Deus falou? Será que Deus falou para Moisés? Seria só para aquela geração lá do povo de Israel? Não, irmãos. É para a nossa geração de hoje. Ainda é para a geração de hoje. Deus nos convoca. Deus chama as famílias para restaurarem os seus lares. Restaurarem as suas famílias com a palavra de Deus. Separem um momento. Separe um momento à noite, quando marido e mulher se encontram. Eu estou me referindo primeiro aos nossos irmãos na fé. Chame seus filhos para a sua volta. Leiam a palavra de Deus com eles e expliquem a palavra de Deus. Alimente eles com a palavra de Deus, para que venham fortalecer a fé dos seus filhos. Orem com eles. Qual é o momento adequado para essa família? Cada família tem o seu... nem todas as famílias têm aquele mesmo ritmo com os seus filhos, né? Sabemos que nem todos têm o mesmo ritmo devido aos seus trabalhos. Irmãos, outro momento do encontro da família é a hora do almoço. É na mesa. Nesses últimos anos, outra dificuldade que nós percebemos entre as famílias que caiu, que não existe mais, é a hora da mesa, irmãos. Os irmãos da minha geração, que estão me ouvindo, podem lembrar isso? Como era a irmã Eva? Irmão Jesus. Não, Jesus, né? Como era na sua época, e ainda é, quando o irmão consegue lembrar, a irmã Eva consegue lembrar, quando eram crianças e adolescentes, como era a hora do almoço e da janta? Sentavam todos na volta da mesa com nossos pais. Era assim? Ou sentávamos um em cada canto, um lá, outro cá, ou numa peça com um prato na mão? Como era? Como eram nossas famílias? Sentávamos à volta da mesa. Irmãos, a mesa, na palavra de Deus, tem um significado muito profundo, que eu não vou trazer hoje. Irmãos amados, eu quero compartilhar com vocês um pedacinho da minha história, da minha família. Foi a maior herança que meu pai e minha mãe puderam plantar e semear na vida da minha família, minha e das minhas irmãs, dos meus irmãos. Foi a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, irmãos, ela era semeada. Ela foi semeada, plantada essa semente na hora da refeição. Qual era o momento que meu pai se encontrava conosco? À noite. Irmãos, essa história já foi escrita. O meu livro está sendo... Vai demorar um pouquinho para ser lançado, mas eu já estou escrevendo. É a história da minha família. Da minha infância, comecei com a minha infância. E depois vai chegar até o meu ministério. Amados irmãos, recordo com saudade e momentos mais felizes. Se perguntasse uma Terezinha, o que te fez mais feliz na tua vida? O que tu contaria? O que te deixou mais feliz? O que tu contaria de mais feliz na tua vida? Eu contaria a minha salvação. A salvação da minha alma, a certeza de salvação, a certeza da vida eterna. Meu pai não nos deixou herança material. Não nos deixou riquezas materiais aqui na terra, mas nos deixou a maior riqueza que um pai e uma mãe pode deixar para um filho, que é a salvação, a certeza da salvação da vida eterna. Aqui na palavra de Deus diz, eu trouxe aqui para nós ler e nós vamos ler, concluindo a minha palavra, para não ficar só nas minhas palavras. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós como homens pensasse que a nossa vida se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas a palavra de Deus nos diz que a nossa vida não se limita só a essa vida, mas Deus nos promete para nós uma vida eterna. Essa é a promessa de Deus para nós. Amados irmãos e meus pais, meu pai investiu em nós com o ensino da palavra de Deus. Eu venho daquela geração que não existia luz elétrica enquanto criança. Era luz de lampião. Nossas crianças de hoje, né, a gente sabe o que é lampião. Lampiãozinho. A minha irmã mais velha conversou comigo por telefone e eu falei para ela que eu estava escrevendo sobre a minha infância. Ela disse para mim, sabe como é que era o lampião? Então, a minha irmã bem mais velha, ela era adolescente e eu tinha 6 aninhos naquela época, tenho pouca lembrança. E ela disse para mim, o nosso lampião, assim, ficava o vidro até preto de fumaça do querosene. E ela disse, mas o paizinho lia a Bíblia para nós.
E nós fazíamos, o pai fazia o culto doméstico conosco todas as noites. 6 filhos na volta da mesa. Eram 6 filhos, irmãos. Meu pai, na época, era barbeiro. Hoje chama-se cabeleireiro. Ele trabalhava o dia inteiro em pé, cortando o cabelo. Morava não sei quantos quilômetros da nossa casa. Ia de bicicleta. E o meu pai, à noite, tirava o tempo para ler a Bíblia conosco. Talvez quem está me escutando diga, irmã Terezinha, na tua época não existia televisão? Não tinha televisão para olhar? Só podiam fazer isso. Irmãos amados, o maior tesouro, o maior presente que meu pai nos deixou para nós, filhos, foi a herança da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus e o estudo acadêmico, o estudo secular. Ele dizia para nós, minhas filhas, o pai, naquela época se usava muito a fita no cabelo. Depois as meninas adolescentes usavam muito pó de arroz, a época do pó de arroz não existe mais isso. Quem está me ouvindo pode até rir agora, é para rir mesmo. Mas o meu paizinho dizia, o pai não tem dinheiro para dar para vocês os adornos, né? A fita para o cabelo, o pó de arroz, mas o pai vai dar para vocês a educação, o ensino, porque meu pai tinha sonho por nos ver estudando e que nós fôssemos alguma coisa na vida. E, amados irmãos, o meu pai colheu isso. Ele colheu. Ele, nos domingos pela manhã, irmãos, irmão Diego, pastor Diego, irmão Jesus, nos domingos pela manhã, o meu pai atravessava a cidade a pé. Eu ia perguntar para minha irmã por telefone quantos quilômetros era lá de casa, a igreja, o centro. Chão batido, irmãos. Terra, chão batido, não tinha calçamento, até chegar ao centro. Meu pai atravessava com as menininhas conosco, as 4 menininhas pela mão, levando para a escola dominical. Todos os domingos sagrados. Os frutos permanecem até hoje. Meu pai ganhou todos os filhos para Jesus. O sonho dele se realizou. Ele queria que as filhas estudassem. A minha irmã mais velha é essa, que é missionária da Assembleia de Deus. Ela deve estar me ouvindo nesse momento. Eu sempre digo para ela que ela é o meu espelho. Ela é nossa segunda mãe. Ela estudava no centro. Nossa casa longíssimo do centro. A nossa escola naquela época era no centro, ainda é. Não existia escolas perto do bairro onde morávamos. E não tinha luz elétrica, irmãos. Era uma escuridão naquela vila que morávamos. O meu paizinho ia às 11 da noite. As aulas iam até 15 para as 11. Meu pai ia às 11 da noite. 15 para as 11 esperar a minha irmã na porta do colégio. Todos os dias, até ela terminar o ensino médio. Mas meu pai colheu os frutos, irmãos. Todos nós nos formamos. Minhas irmãs todas chegamos ao curso superior naquela época. Eu fui a primeira filha das 4 filhas que me formei. No ano de 88, eu consegui. Naquela época, eu fui a primeira esposa de pastor das igrejas batistas conservadoras que conseguiu um diploma superior na Universidade Católica de Pelotas. E eu não entrei na Universidade Católica por ser particular, não entrei sem, naquela época, porque entrou sem... quem não entra na Católica? Universidade particular. Irmãos, eu entrei pela Universidade Federal de Santa Maria, quando morava em Santana do Livramento. E entrei por lá e depois eu consegui minha transferência e fui para a Católica porque eu precisava trabalhar e para conseguir um contrato pelo Estado, pelo governo. E na Federal de Santa Maria, Federal aqui de Pelotas, eu não conseguiria o horário, era só de dia e não conseguiria trabalhar. Então, por isso eu fui para a Católica, mas eu tive o privilégio e a bênção do nosso Deus de ser aprovada no vestibular naquela época, que não era ENEM, não existia ENEM, era vestibular. Então, irmãos do meu pai, semeou na família, ele investiu na família. Eu te pergunto, minha amada irmã, mãe, meu amado irmão, pai e família que me escutam nesse momento, que não conhecem Jesus, qual está sendo o teu investimento na tua família com teus filhos neste momento? Em quem estás investindo? Estás investindo na educação também de teus filhos? Hoje nós vimos, irmãos, coisa que eu reparo e condeno. Os pais pobres não têm, às vezes, nem o que comer, mas eles estão preocupados em dar o melhor celular, o último celular que estão sendo lançado para os seus filhos. Amados irmãos, onde estão nossas famílias? O que tem na cabeça essas pessoas? Investe na educação dos teus filhos. Investe no futuro dos teus filhos. E, amados irmãos, e tu que não quem me escuta neste momento, família que me escuta que não conhece Jesus, como está a tua família?
Como está a tua família hoje? Como estão teus filhos? Preocupado em dar um celular, largar um celular na mão de uma criança de 6, 7 anos, sem controle, sem domínio, sem limite, sabe que o teu filho está olhando? Estás acompanhando o teu filho? O que teu filho vê? O que nossos filhos estão vendo? Me dirijo aos pais cristãos. Acompanha teus filhos. Nossas crianças estão olhando coisas ilícitas que não deveriam estar. Pornografias, drogas, sexo ilícito. O que estão olhando nossas crianças? Como estão nossas famílias? Pai e mãe que jogam um telefone na mão do filho e vão trabalhar, e esse telefone fica nas mãos do filho durante o dia. Assim estão nossas famílias. Esse é o fruto da nossa sociedade, irmãos. Esse é o fruto da nossa sociedade. Nossas crianças estão crescendo. E se demora, eles estão adolescentes, se demora, eles estão lá namorando. E estão no ficar. Casamento caiu de moda. A gente fala em casamento, é um riso, é uma crítica. Para quê? Porque eles tiveram essa formação lá nesses lares, ou nesse... Não dá para dizer que nem é lares, nem é família, porque eles não têm, minhas famílias não têm, mas um referencial, como acabei de falar. Não existe um referencial mais para essa criança, nem para esse adolescente, nem para esse jovem. Está na hora de quem me escuta, de casais que me escutam neste momento, vidas que me escutam, que não sei se podemos dizer família, de restaurar tua família, restaurar teus filhos. Somente com a base, com essa base fundamental dentro do teu lar, que é Jesus. Somente o Jesus, irmãos, é a solução para a nossa sociedade hoje. Somente Jesus é a solução para as nossas famílias hoje. Não existe outra solução, irmãos. Não existe. Deus nos chama, irmãos, para nós resgatar nossas famílias, resgatar nossos filhos. Nós temos uma promessa, irmãos. Assim como o povo de Israel tinha aquela promessa de entrar na terra prometida de Canaã. E nós, qual é a nossa promessa, irmãos? Gerações se passaram. Milhares de anos já se passaram que essa terra existe, que o planeta Terra existe. Qual é a promessa? Nós estamos firmados em uma promessa. Qual é a promessa que nós, o povo de Deus, estamos firmados? É na promessa da volta do nosso Deus. É na promessa da vinda de Jesus que eu falei a semana passada. É nessa promessa que nós estamos firmados. As pessoas dizem para nós, e já nesses últimos anos, eles dizem, mas os meus avós já falavam isso. Os meus pais já falavam isso. E eu digo mesmo. Irmãos, os meus avós já se foram, meus pais já se foram. Nós já estamos na terceira, quarta gerações vendo nossos netos. Jesus ainda não veio. Mas nós estamos firmados na promessa. Jesus, quando ressuscitou, no terceiro, ressuscitou, e quando ele foi assunto aos céus, após 40 dias, ele disse para os seus discípulos que ele iria para o céu procurar preparar lugar para nós. Que ele voltaria e nos levaria para si. E talvez quem está nos ouvindo diga, mas isso fazem quantos anos? Milhares de anos? Quantas gerações já se passaram até chegar até nós, a nossa geração? Mas, amados irmãos, nós estamos firmados nessa promessa. Mais do que nunca nós vimos essa promessa se cumprindo. Todos os sinais já têm nos mostrado, já muitos sinais sobre a volta de Jesus já se cumpriram. E essa pandemia nós estamos querendo que seja um dos sinais das pragas da volta de Jesus. Jesus tem sacudido essa geração, sacudido o mundo inteiro, porque esse vírus, essa pandemia, essa Covid não veio somente para o Brasil, mas ela foi uma praga que veio para o mundo inteiro, para acordar o mundo, para acordar a população, para acordar o povo de que existe alguém soberano, de que existe um Deus soberano, acima de todas as coisas. Irmãos amados, quando os reis da linhagem de Faraó, eles se consideravam deuses lá do Egito. Deus mostrou para eles que existia um Deus superior, que arrancou o seu povo.
atravessando o Mar Vermelho, salvou o seu povo atravessando o Rio Jordão. Assim é conosco, irmãos, assim é conosco. A população, o povo não tem esperança, nós somos o povo que tem esperança. Quem está nos ouvindo neste momento? Famílias que estão nos ouvindo, onde está a tua esperança? Quem sabe não tens mais esperança, ou quem sabe nem sabias, nunca tinhas ouvido de que Jesus voltaria, de que existe uma vida eterna além desta vida. Uma vida que nos mostra na palavra de Deus chamada céus, novos céus e nova terra. Jesus disse que iria preparar para nós uma vida eterna, quer dizer que nunca mais vai acabar, onde lá não haverá choro, não haverá mais dor, não haverá mais Covid, onde viveremos com o nosso Deus para sempre, onde não haverá dia nem noite, o nosso próprio Deus é a luz, e Ele será o sol. Amados irmãos, lá nós nos reencontraremos com os nossos que já se foram, com os nossos pais, com nossas famílias. Lá nós reencontraremos com Abraão, Isaque e Jacó. Mas quem mais nós queremos ver, irmãos? Quem mais nós queremos abraçar? O nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, concluindo, eu quero aqui só que os irmãos leiam, procurem aí. 1 Coríntios 15, versículo 4, que nos fala sobre esta vida, que foi que eu já falei, e eu disse, e estaremos concluindo. Quem achou, a Efinha se achou, pode ler aqui para nós. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Só um pouquinho, Evinha. Deixa eu ver aqui. Não é esse versículo, desculpe, irmãos. Esse versículo, eu acho que é o 2 Coríntios, que nos fala sobre a volta de Jesus. Eu acho que eu troquei aqui na hora que eu anotei. Eu estou vendo aqui que não é. Para a língua. Não. Mas vamos deixar assim. Os irmãos podem ler em casa esse versículo, que nos fala que se nós pensássemos ou acreditássemos que a nossa vida se limitasse apenas a esta vida, esse versículo, nós seríamos os mais infelizes dos pecadores. Mas nós cremos que existe uma outra vida, além dessa vida. A palavra de Deus nos mostra isso. Tu achou, Evinha? Esse versículo? Se não achamos? Aí eu achei aqui, irmãos. Versículo 19 e 20. Do capítulo 15. Podemos ler? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Versículo 22, irmãos, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Eu não queria que ficasse só nas minhas palavras, eu queria que, para os ouvintes que nos ouviram, então a palavra aqui nos afirma de que existe uma outra vida. E Jesus foi a primícia dos mortos. Jesus foi a primícia foi o primeiro que ressuscitou dos mortos, foi o nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E a palavra nos diz que se nós morrermos antes da vinda do Senhor, nós viremos junto com o Senhor. Os que já morreram, diz a Bíblia, virão nas nuvens junto com o Senhor Jesus buscar os vivos, os salvos, os remidos pelo sangue de Jesus que estão aguardando aqui na terra. Que Deus nos abençoe, que aqueles que estão nos ouvindo neste momento
Tomem a sua decisão, convidando Jesus para morar na sua casa. E essa casa que eu me refiro é o seu coração, é a sua vida. E Deus irá abençoar a sua vida, irá conduzir a sua vida, irá transformar o seu lar, a sua família, num cantinho dos céus. Com a presença do nosso Deus, com a presença de Jesus, que será o seu ajudador. Nesses dias difíceis, nesses dias de trevas, de tanta dificuldade, a presença de nosso Deus, do nosso melhor amigo, é fundamental e irá conduzir e dirigir a sua vida. Deus vos abençoe. Podemos orar concluindo, irmão? Vamos ficar em pé. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos diante de Ti, Senhor, e queremos, ó Pai, Te agradecer, Jesus, pela Tua palavra gloriosa, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada, Jesus. Nós não sabemos quem nos ouviu, mas Tu sabes. Querido Pai, nós queremos apresentar a Ti neste momento, Senhor, as pessoas que estão neste momento nos ouvindo e nos assistindo, Jesus. Pai eterno, que a Tua presença, Jesus, nos seus corações neste momento, seja real. Que as suas decisões, ó Pai, para Te convidarem para entrarem nas suas vidas e conduzir as suas vidas e conduzir as suas famílias, seja real, Senhor Jesus. Nós apresentamos, ó Pai, a Ti neste momento, em nome de Jesus. E Te agradecemos, ó Pai, pela tão grande salvação das nossas almas, Te agradecemos pela esperança, pela gloriosa esperança da vida eterna. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, despede agora Teus filhos, Pai, na Tua paz, nos Teus cuidados, ó Pai, para seus lares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos concluindo o nosso segundo seminário com a presença do nosso Deus, com a bênção do nosso Deus, e convidamos os nossos ouvintes, aqueles que querem vir assistir o nosso terceiro seminário, e os nossos irmãos na fé. Nós estaremos falando nesse terceiro seminário na próxima quinta, se Deus quiser, especificamente para a família. Estaremos trazendo a palavra de Deus especificamente para as famílias. Todos são bem-vindos e receberão a bênção especial do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.